Oi, oi, empreendedores e empreendedoras, héroes e heroínas. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast da Learners League, o podcast para quem quer tirar essa ideia do papel e tornar ela um negócio digital. Meu nome é Geraldine Yanes. Meu nome é Christian Aguilera. E hoje vamos falar sobre como definir minha persona. Vale a pena falar, neste começo, que uma persona é um perfil semi-fictício que representa o cliente ideal de uma empresa. A buyer persona é essa base de toda a estratégia de marketing digital. A persona apresenta detalhes muito específicos, basados em clientes reais, montando o perfil ideal de um consumidor. Diego, o que é uma persona realmente? Tipo assim, bem estruturadinho, bem faladinho. Uma persona, ela começou a entrar no marketing digital nos últimos 5 anos, assim, começamos a usar a estrutura de persona. Qual que era a diferença dela e do público-alvo? A gente tinha o costume de trabalhar no marketing a ideia de público-alvo. O que era? Eu vendo meu produto, quem que compra? Então é jovens de 20 a 30 anos que tem ensino superior, que trabalha de tal e tal área, várias informações. E assim, com o tempo, essas informações acabaram ficando muito vagas. São muito gerais. Muito gerais. Eu trabalhando, ou quando eu tô criando algum anúncio, por exemplo, eu não consigo imaginar um jovem de 20 a 30 anos, porque não existe isso, sabe? Então, assim, a figura da persona é exatamente para personificar esse público-alvo seu. Então, a persona vai criar na tua cabeça, na ideia de todo mundo que está trabalhando na estratégia, a pessoa para quem que você está criando. Então, se eu estou fazendo um anúncio, é para essa pessoa. Se eu estou criando conteúdo, é para essa pessoa. E assim vai. Eu acho que a persona ela é muito importante ao ponto de certas empresas, que eu não vou citar o nome, mas elas, tem as personas desenhadas na parede da empresa. Tipo assim, tem... o João tem 25 anos, é formado há 1 ano. Mora em tal lugar. Tá buscando uma experiência X e essa empresa tem, acho que são coisa de 8, 9 personas e fica estampada na parede da empresa. E baseado nisso, na importância de você ter muito bem definida a sua persona, você poderia citar alguns exemplos de buyer persona? Tipo assim, bem para que a galera entenda a diferença, entre público-alvo e persona. Então, como eu estava falando, a persona são os dados de uma pessoa, de um cliente ideal para você. Você vai montar essa pessoa e geralmente as empresas realmente colocam nome, fazem se não é desenhado, às vezes coloca foto real de uma pessoa assim para representar mesmo. É importante isso para que todo mundo conheça, conviva e tenha sempre em mente essa pessoa. Mas assim, para você construir essa buyer persona, você vai ter que ter as características do seu negócio. Então, por exemplo, é importante a escolaridade do meu público é importante, então essa persona, por exemplo, vai ter ali quem é formado em veterinária, por exemplo, estudantes que fazem curso de veterinária. Então, todas as características da persona você vai construir de acordo com o que você acha necessário para o seu negócio. Então você vai colocar lá, minha buyer persona é uma mulher de 20 anos, você pode dar o nome de Geraldine pra ela, por exemplo. Vamos colocar o nome de Geraldine. Gosta de falar. Gosta de falar, pode ser comunicativa. Comunicadora. Às vezes é formada em comunicação. Se meu produto é importante essas informações para quando eu estiver criando estratégias e conteúdo, eu vou colocar essas características na pessoa. Eu não preciso colocar características que não sejam úteis. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque até características que talvez parece que não refletem, acaba refletindo. Por exemplo, o fato de uma pessoa ser casada ou não, talvez possa se refletir na sua estratégia. Até mesmo assim... o jeito em que ela fala, inclusive. Exato. As palavras, com que elas falam, tudo isso influi na maneira que você vai se comunicar com essa pessoa. Sim, porque não são só dados profissionais, assim. Sim. Não é só o que é o poder de compra, tudo mais. É os hábitos de consumo. Então, quando você for segmentar uma campanha, você vai ter que saber qual meio que ela utiliza. E isso, às vezes, não está diretamente com
a formação dela, mas tá com o lado pessoal dela. Claro. Por que ela usa mais Instagram, por que ela usa mais outro meio, ou por que ela frequenta tal região da cidade. Então isso é muito importante. Exatamente, Diego. Agora que já aprendemos, né, a diferença entre público-alvo e persona, vamos mão na massa mesmo. Como criar uma pessoa? Qual é esse primeiro passo que todos aqui, que as pessoas que estão ouvindo, têm que fazer? Tá, então vamos pensar duas formas. Primeiro, se você vende, se você já tem seu negócio estruturado. Segundo, se você não tem nada. Entendi. Vamos pro cenário que talvez seja um pouco mais fácil. Se você já tem um público, se você já vende seu produto. Basicamente, você começa a... Você pega dados quantitativos que você tiver sobre ele. Então vai lá, coloca sexo, faixa etária, todas as informações possíveis que você tiver dele, puxa. Cria numa planilha, solta lá, pega lá os dados, pega uma média e você vai... Ou média, moda, mediana, alguma coisa assim, algum número significativo. Você vai puxar essas informações. O ideal é sempre fazer uma pesquisa qualitativa, seja um grupo focus, alguma coisa assim. Traz, então, amostras do seu consumidor para dentro da empresa, entrevista a galera, faça questionários com eles, coloque... É muito bom, primeiro, que você vai ter contato com um cliente que geralmente você não tem. Claro. Você traz para a empresa, pergunta hábitos de consumo, o que ele costuma fazer, não só utilizando o teu produto, mas ou o teu curso online, ou o teu infoproduto, mas no dia a dia mesmo. Assim, com o grupo focal, o ideal nas pesquisas, eles sempre dizem trazer um número tipo de 3 a 5 pessoas assim, para fazer esse tipo de pesquisa. Então, com a amostragem quantitativa e a amostragem qualitativa, você tem dados suficientes para criar sua persona. Então, você pode colocar um nome para ele. É legal você colocar essas características, nome, imagem, porque assim, todo mundo da empresa que trabalhar relacionado com essa persona tem que ter isso, tem que trazer ela na cabeça já. Sim. Então, falou Geraldine, vai vir a imagem da Geraldine ali. Ah, olha, mas lembra que a gente tá falando pra Geraldine. Ah, será que a Geraldine usaria isso? Será que a Geraldine frequenta esse lugar pra gente atingir ela? Ou funcionaria tal oferta que eu vou dar pra ela. Exato. Então, assim, toda vez que você fizer qualquer ação, você vai ter que retomar. Ah, mas é pra Geraldine. A Geraldine faz isso mesmo? Entendi. E é uma coisa que você não conseguiria fazer com o público-alvo, porque você falaria assim, uma parte disso consome isso, mas uma parte não. Uma parte faz isso, outra parte não. Então, assim, é uma ótima forma para ter aquele que a gente chama de 80-20, né? Bem Pareto, assim. Então, não adianta ficar, eu quero ir com a maioria, assim, então eu construir a persona. Uhum. Agora, falando se você não tem nenhum negócio, você tá partindo do zero, não provou nada. Você provavelmente está criando o seu produto, o seu negócio voltado para uma pessoa. A dica começa a estruturar com a sua opinião mesmo, validando com quem você conseguir validar e vai criando sua persona aos poucos. A persona não tem problema ser mutável, com o tempo talvez mude mesmo. Então, assim, até porque todo negócio com o tempo, o público vai alterando, né? Então, às vezes você tá fazendo para o público jovem, de repente, você pode ver pelas grandes marcas, de repente tá com um público mais velho, porque esse público envelhece, ou você pode seguir ele, ou você continua com o público jovem. Então, assim, quando você tá saindo do negócio do zero, parte das suas premissas. Então, eu tô criando esse produto para tal pessoa, tô fazendo isso para tal pessoa. E mesmo você partindo do zero, é importante você ter isso na cabeça. Porque se você faz para várias pessoas, de repente teu produto virar um monstro para várias pessoas e na real não comunica com ninguém, né? Ninguém, quando você quer falar com muitas pessoas, você acaba falando com ninguém. Ninguém vai te escutar. Então, assim, parte de uma premissa de uma pessoa, construa essa pessoa, e se com o tempo você vai ter que mudar, sem problemas, assim. Sim. Mas com o tempo você vai mudar de acordo com o que você for coletando de informações. Eu acho que uma coisa também que é legal ressaltar é qual é a importância, ou não, quão é importante você coletar e analisar dados. Os dados são muito importantes para você não ficar preso na ficção. Uhum. Então não adianta. A gente não criar esse caráter de filme quando não... Sim, a gente tem sempre... aqui o Rafael Carvalho fala muito disso, que as pessoas se apegam muito às ideias. Uhum. Então, assim, isso é uma forma de te trazer de volta pra Terra, pra você não ficar no mundo da Lua. Uhum. Então,
É assim, meu produto vai revolucionar o mercado, que vai fazer uma coisa assim. As pessoas têm essa ideia. E às vezes seu produto é uma bosta e você tem que saber isso. Uhum. E como você sabe isso? Com os números. Uhum. Então, meu produto não vendeu, beleza. Exatamente com a persona. Imagina você cria uma persona e fala assim, meu produto só é consumido por senhoras de classe AA+. Sim. E você vai ver... A classe a mais não existe. Tem duas senhoras. Duas senhoras. Ou, na verdade, quem compra é a classe C. Então, Sim. assim, às vezes você fica tão apegado assim, eu quero criar um produto elitista e teu produto tá sendo vendido para a classe C. Sim. Não tem nada errado nisso. Mas é só você ter que ter a visão certa de acordo com os dados. Uhum. Por isso que os dados são muito importantes. Você tem que puxar dados quantitativos, qualitativos. O máximo de dados que você conseguir e organizar é muito bom. Só tome cuidado um pouco para que muitas vezes os dados comecem a confundir você. Então você vai ter que... Você vai lá, pega... Isso agora você vai ter que retomar um pouco do ensino médio, lá, ensino fundamental. Então, diferenças entre média, mediana, moda... Sim. Isso é muito importante para você não acabar indo por falácias assim na hora que você está montando a sua persona. Uhum. Uma dúvida assim que eu acho que pode ser de muitas pessoas, qual o cuidado que você deve ter na hora de criar a sua persona? Porque, por exemplo, o público-alvo, igual a gente falou, é uma coisa mais geral. Tipo, pessoas de 20 a 30 anos que moram na região sul do país e blá blá blá. Já a persona você vai um pouco mais fundo, de tipo, é uma pessoa de 25 anos que mora especificamente em Curitiba. E como que você tem que... Qual cuidado você tem que tomar pra você não ir afunilando tanto, ao ponto de chegar igual você falou, você tá vendendo um público pra 2% da população e aí isso não vai te resolver em nada. Exato. Você tem que tomar muito cuidado, porque assim, vamos supor que a gente tá falando de... Igual você citou o exemplo, mora... Você pode falar assim, público-alvo. Mora numa região... Mora em Curitiba. Uhum. Público-alvo mora em Curitiba. Quando você está construindo a persona, geralmente você coloca um lugar, um bairro. Então, isso eu tô falando para negócios locais, tá? Então, assim, mora no centro de Curitiba. Uhum. Então, você tá bem específico. Só que, assim, você tem que levar em consideração, na hora que você for fazer suas estratégias, que isso é uma persona, você não pode restringir suas ações para isso, sabe? Uhum. Então, assim, o fato de morar no centro é um indicativo para você, na hora, orientar um pouco suas ações, mas nunca restringir. Então, eu não vou falar assim, então eu vou ignorar todas as outras regiões de Curitiba porque minha persona mora lá. Uhum. Não, eu não vou restringir todas as outras faixas etárias porque minha persona tem 27 anos. Não. Então, assim, você tem que tomar cuidado. A importância da persona, mas você nunca vai restringir seu olhar só pra isso. Uhum. Então, tudo que você for fazer é pra você ter uma ideia, personalizar melhor, personificar melhor o seu público-alvo. E é exatamente esse papel. Nunca deixar que ultrapasse isso. Perfeito. Dentro do mundo dos negócios digitais, que é o que estamos falando aqui agora, neste podcast, para ajudar as pessoas a lançar esse projeto, em qual etapa deve estar a criação da persona? Por exemplo, olha, eu acho que deve estar depois de fazer meu objetivo. O que você fala ali para ir, porque durante todos esses podcasts, né, hemos falado sobre vários tópicos, hemos falado sobre o que as pessoas têm que fazer para lançar. Mas isto é tão importante de determinar a pessoa. O que você acha, Diego? Em qual etapa ele deve estar? Se não tiver na etapa inicial do seu projeto, você está fazendo alguma coisa fora de ordem, assim, sabe? Entendi. Então, desde quando você está trabalhando com infoprodutos, você está fazendo curso online, por exemplo. Se você está fazendo curso online que seja para você, sinto muito dizer, mas está fazendo errado. Você está vendo só a sua opinião. E a gente tende a olhar só para nossa opinião. A gente acha que vai funcionar aquilo. Então, se você não desenha essa persona, a ideia do público que você quer atingir, você tem muito mais chance de errar. Então, se você tem lá, você cria um alvo que é essa pessoa que você quer atingir, desde o começo, todas as suas ações tendem a funilar para isso. Se você não cria isso no começo, as ações meio que acabam indo um para cada lado, assim, porque você não está orientando toda a sua estratégia para isso. Então, o ideal para fazer isso, por quê? Na hora que você está construindo seu curso online, você está pensando nisso. Na hora que outra pessoa está fazendo estratégia de marketing, está pensando nisso. Quando uma pessoa está
fazendo estratégia de distribuição, alguma coisa, tá pensando na mesma pessoa. Então, assim, colocar desde o começo do processo a persona, colocar ela, inserir no teu contexto de trabalho. Por isso que muitas empresas imprimem, deixam na parede ali a ideia da pessoa, para todo mundo estar em mente, ó, para quem que eu tô atingindo, para quem que eu tô fazendo. Então, assim, se você não fizer no começo, grande chance de errar. Então, por isso que eu recomendo muito começar já com a ideia de persona com quem você quer atingir. Uhum. E você acha que pro empreendedor que tá começando agora, o ideal é ele criar 2, 3, 4, 5 personas, ou você acha melhor ele começar por uma? Isso depende muito do negócio. Falando do empreendedor que está começando. Exatamente. Primeiro, que eu tenho certeza, se você está escutando isso, se ainda não começou, você vai falar, que bobagem eu fazer isso, que besteira eu parar tempo para pensar num personagem imaginário. Quem que sou eu? Eu já não tenho mais 5 anos de idade, né? Parece muito besta, assim, falando disso. Até o Cris aqui tá num grupo de WhatsApp que a gente conversa com a nossa assessoria de imprensa. Elas acabaram de perguntar isso, né? Sobre... me manda sobre a persona. Pra vocês verem a importância que tem. Sim. Tipo, até num nível de assessoria de imprensa, a gente usa a ideia de persona. Então, assim, parece muito perda de tempo. Então, é grande chance do empreendedor, assim, deixar de lado agora. Uhum. Mas você tem que voltar com isso, você tem que ter isso. Então, desde o começo, você já começa a montar essa ideia de persona, assim, pro teu negócio. É porque a gente, há um tempo atrás, conversou com a Rayana, aqui da Heroes Park, que mexe com a parte de lançamentos, e ela fala que às vezes o cliente chega, tipo, com um produto pronto, com alguma coisa, tipo, muito bem estruturada, mas aí ela pergunta, tá, e pra quem que a gente vai vender isso? Aí o cara fala, tanto faz, pode ser homem e mulher. Tá, e a idade? Não tem idade, entre 20 e 65 anos. Cara, Meu Deus. ele não percebeu, mas pode ser qualquer pessoa do Sim. mundo que ele tá vendendo, sabe? Mas isso é muito empreendedor, eu quero dominar o mundo, assim. Pra quem quero vender? Quero vender pra todo mundo. Pra quem que... Pra Vamos todo mundo. conquistar o mundo. Mas é um erro que todo empreendedor no começo tem, de querer alcançar o mundo, de dominar o mundo, sem dar aquele primeiro passo. Então, assim, construa essa persona pra dar esse primeiro passo, pra atingir esse cara de primeiro, pra depois, sim, tentar expandir. Então, assim, vamos supor que você faça curso, sei lá, de perda de peso. Você que tá desenhando o curso, ou desenhou o curso, você desenhou pensando em alguém. Então tá, vamos começar pensando nessa pessoa. São mulheres que tiveram filho recentemente. Exatamente. Legal, pensar num segmento assim. Vamos ver se funciona. Se ainda não foi lançado. Se for lançado, você já consegue ter de acordo com seus clientes, tá? Mas se ainda não for lançado, e eu ver que tá indo para esse lado, por que não testar? Sim. Então você cria essa persona, faça as estratégias, vai testando, e os dados vão servir para isso, pra você ver a temperatura de cada persona ali, se tá funcionando isso mesmo. E se não funcionar, você vai adaptando pro seu cliente ideal ali. Eu acho que, igual o Diego falou, que no início pode parecer uma coisa boba você ficar analisando persona, no entanto, todo empreendedor precisa disso. Menos um. Se você trabalha vendendo água, esse podcast não é pra você. Mas de resto, qualquer outro produto que você venda, você precisa estabelecer muito bem quem é a sua persona. Exatamente. Diego, já para ir finalizando o podcast de hoje, dicas imperdíveis que não podem faltar dentro de tua experiência, né? Já você tem experiência neste mundo de estabelecer, de fazer mídia. O que você acha que seria essa dica, assim, para as pessoas que estão ouvindo agora? Criar uma persona faz parte de um processo de marketing. Igual processos financeiros, processos administrativos. Parece desnecessário, igual a gente estava falando, mas faz total diferença na construção e pro andamento do seu negócio. Então, assim, institua a ideia de persona no seu negócio para todo mundo que estiver trabalhando nele saber para quem que você está fazendo. E sempre olhe os dados. Os dados que vão te responder se você continua com esse público ou se você parte para outro, se o seu negócio está dando certo ou não. Então, olhe sempre os dados, olhe sempre o público que você está atingindo, olhe a mediana, olhe a moda de resultados, porque é ali que você vai desenhar a tua persona para ter mais resultado.
Tá bom, Diego, então, muito obrigada, galera, muito obrigada a vocês também. Valeu, Diego. Até semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Tchau, galera. Até a tchau. próxima.